Boa tarde! Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Vim falar um pouquinho da palavra de Deus, né? Com vocês hoje. Dia 18 de janeiro de 2026. Que tempo bom, né? Que Deus nos preparou. Que bênção. Deixa eu arrumar esse cantinho. Cantinho para conversar com vocês e com o mestre. Falar do mestre com vocês. É uma honra falar do mestre. Bora lá? Meu copo maravilhoso que os meus pastores me deram. E você que vai ver esse vídeo, que vai comentar, curtir, compartilhar, compartilhe o canal. Compartilhe o canal. Muitas pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor e que seja no canal Marinês Lira. Amém? Tem uma nota de rodapé aqui nesse texto que a gente vai ler. Ele diz o seguinte, essa nota de rodapé diz o seguinte: Jesus não perguntou se havia voluntários que quisessem ser seus discípulos. Ele os escolheu um a um porque percebeu que tinham potencial. Você tem potencial? Você acha que não? Mas quem nos escolhe é o Senhor. Só para começar a nossa tarde, vamos falar sobre a ressurreição da filha de Jairo. Vamos lá? Quando Jesus afirmou ser o Messias, as esperanças do povo judeu cresceram extraordinariamente. Eles testemunharam as curas que ele fazia, seu poder sobre a natureza e sobre os demônios. Jairo, um funcionário responsável pelo funcionamento e manutenção da sinagoga, pode ter compartilhado do mesmo ceticismo dos líderes judaicos. Mas um drama pessoal acabou por levá-lo ao encontro do Mestre. Muitas vezes nós não vamos a Cristo porque a gente é muito legal. Geralmente não somos legais. Geralmente o que nos leva a Cristo é alguma coisa, algum acontecimento, algo nem tão bom, algo que fere a nossa mente, a nossa vida, e aí a gente vai a Cristo com esse fardo, com esse problema. E assim foi com Jairo. Jairo, ele ajudava no templo, então ele ouvia a palavra. Ele tinha conhecimento da palavra. Do Velho Testamento. Ele ouvia. E ele pode ter ficado tocado e pode ter se tornado uma pessoa igual os líderes da época, que não acreditaram em Jesus, que acharam que Jesus falava por demônios. Não é? Vamos prosseguir. A filha de 12 anos desse pai desesperado estava à beira da morte e a esperança da continuidade da família dependia daquela jovem. Suplicando de todo o coração, Jairo pede a Jesus que vá e imponha as mãos sobre a menina para que seja curada. Ele conduz o mestre e seus discípulos em meio à multidão de curiosos num passo
apressado. Ele queria chegar logo, porque a filha estava moribunda, estava para morrer. A filha estava morrendo e ele tinha pressa. Ele tinha muita pressa de levar Jesus. E tem uma coisa aqui, que quando você está com pressa de receber uma bênção, quando você está com pressa de que a sua petição seja respondida rapidamente, você negligencia as outras coisas. Geralmente você quer o seu milagre, a sua resposta, o agora, sem olhar mais nada e só aquela dor. De repente, Jesus para e pergunta: quem me tocou? Uma mulher extremamente doente e desesperada apenas tocou a orla de sua túnica. Aquela interrupção deve ter feito Jairo estremecer, pois o tempo era precioso para ele. Mas seu espírito angustiado deve ter se alegrado quando presenciou a cura milagrosa de uma mulher cujo tempo de enfermidade era igual à idade de sua filha. Ele estava obcecado, ele estava olhando para a dor dele. E aí, no meio daquela multidão, uma mulher foi curada. E ele não questionou o tempo que a mulher estava enferma, né? Ele viu, eu imagino, como diz o texto aqui, que ele pode ter se alegrado, mas ele continuava com pressa. Em meio à euforia, porém, seus servos chegam trazendo a trágica notícia. Sua filha já havia morrido. Era tarde demais. Imagina um misto de desespero que ele sentiu. Ele pensou: eu demorei. Ele pode ter pensado: Jesus demorou, porque Jesus deveria ter ido me atender primeiro. Porque eu cheguei primeiro. Jesus não podia ter parado. Jesus deveria ter ido. E talvez se Jesus tivesse ido, minha filha estava viva. Quem sabe o que eu estou falando aqui é o que você está vivendo. Por que Jesus não me socorreu primeiro? Por que Jesus não me socorre? Por que Jesus isso? Por que Jesus aquilo? Vamos prosseguir aqui? Naquela hora de desespero, Jesus lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. No livro de Lucas, capítulo 8, e o versículo 50. Preste bem atenção nisso aqui. Jesus estava caminhando com Jairo para ir atender um pedido dele. No meio do caminho, houve uma interrupção. Jesus parou, porque alguém com muita fé tocou a orla das vestes de Jesus. Naquele momento, o coração de Jairo tinha pressa, mas se alegrou por uns momentos, né? Porque a mulher foi curada e Jesus nem pôs a mão nela. Em seguida, chegou o pessoal falando: olha, sua filha morreu, já não adianta mais incomodar ele, já vamos lá para fazer o enterro. Jesus conhecia o desespero do coração dele, então Jesus imediatamente falou para ele: não temas, continue crendo. Não perca a fé, continue crendo. Ela será salva. Continue crendo. Continue confiando. Não desanime pelos obstáculos, pelas interrupções, pelas falas, pelas palavras. Não desanime. Não faça isso. Continue crendo, perseverando.
O Senhor ajudou Jairo a recobrar a sua fé e esperança, saindo do meio da confusão. Jesus chamou Pedro, Tiago e João para acompanhá-lo até a casa daqueles pais atingidos pela dor da perda. Ao chegar, encontrou todos pranteando a menina e lhes disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Lá no versículo 52. Quando disse isso, escarneceram dele. Escute bem. Jesus, com Jairo, continuou caminhando até a casa dele. Quando chegou lá, encontrou a mãe desesperada, as pessoas desesperadas. Mas Jairo não saiu correndo e deixou Jesus lá. Jairo foi com Jesus. Jesus falou crê, ele continuou com Jesus. E aí as pessoas que estavam em volta, irmãos, é uma coisa tão importante você saber de que tipo de círculo você pertence, o que está acontecendo ao teu redor. É tão minucioso e importante isso para a tua vida. A necessidade de estar no lugar aonde o Senhor reina e não desanimar pelas palavras más que ouvem. Quando dizem não, você não vai conseguir chegar até Jesus. Não, Jesus não vai te atender. Quando diz o seu caso não tem jeito. Deixa de ser tonto, deixa de ser tonta. Para com isso. Esse negócio de ser crente não presta, segue história para boi dormir. Esse negócio de que Jesus isso, Jesus aquilo, para com isso de ser besta. Segue o que você quer seguir. E o interessante é que aquela multidão que estava ali, eles começaram a zombar daquele pai. Eles começaram a zombar do que Jesus tinha dito. Porque Jesus disse assim, ela está dormindo. E eu imagino que no meio daquele povo, tinha sempre aquelas pessoas que conhecem de tudo, falando, nada, ela está morta mesmo. Eu imagino eles falando no ouvido da mãe, né? Tá morta, deixa de ser besta, seu marido tá doido, esse homem aí é um louco. Mas Jesus sabia o que ele estava dizendo. Vamos seguir? Quando disse isso, escarneceram dele. Ele ordenou então que as carpideiras, as que eram pagas para chorar, saíssem. Falou, vai chorar para lá. Sai daqui. E longe dos olhares de incredulidade, pegou a mão da menina morta e disse, menina, levanta-te. Ela levantou-se e andou. E o médico dos médicos mandou que lhe dessem de comer. Quando a esperança parece morrer e você não tem mais esperança, sempre vai ter alguém para detonar você, para acabar com a sua vida. Porque a esperança já foi, a criança já tinha morrido, a mãe estava precisando de uma boa palavra, mas as pessoas queriam que a menina continuasse mortas. Por quê? As carpideiras porque queriam chorar. Elas foram pagas para aquilo. E as pessoas em volta, no meio de uma roda de multidão, sempre tem os que querem o nosso bem e os que querem o nosso mal. Uns para dizerem assim, eu sabia. Outros para dizerem assim, oh, tadinho. E muitos para rirem e zombarem. Quem sabe, no momento que você está ouvindo essa mensagem, você esteja assim, com palavras ruins, com pessoas até da sua própria casa, até ao seu redor, que te dizem que você não vai conseguir romper, que já era para você, não existe nada mais de bom para você, que você pode ir embora, que você pode sumir, porque ninguém vai sentir falta. Quem sabe você está nessa situação? Quem sabe a tua filha era a esperança que você tinha, sabe? Era aquele ponto que você tinha para poder levantar todos os dias. Nós sempre temos um motivo de levantar todos os dias. E quem sabe você perdeu o teu. Mas hoje, o Senhor está te trazendo novamente ao ponto de partida e dizendo sim, eu tenho um novo tempo para você. Jesus está dizendo assim, eu sou o filho que você precisa para todos os dias levantar e andar
E o interessante é que Jesus disse assim para aquele povo: dá comida para ela. Jesus está te alimentando hoje. Não negligencie a palavra do Senhor. Vamos terminar? Somente o Salvador pode dar vida e dar vida a todas as jovens. E ele se importa profundamente com cada uma delas. Eu vou recapitular isso aqui. Somente o Salvador pode dar vida a todas as jovens, porque aquela menina é muito jovem e ela morreu. Não é sobre idade, é sobre estar com o Senhor. Jesus faz milagres e não interessa a idade, não interessa o tamanho da dor, o tamanho do milagre que você precisa. Ele faz porque Ele é Deus. E Ele se importa profundamente com cada uma delas. Todos os 3 evangelhos sinóticos registram esse milagre, não apenas atestando a divindade de Jesus Cristo, mas também nos lembrando que Ele é o sumo sacerdote e que se compadece das nossas fraquezas. Ele nos convida a nos achegarmos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4 e o versículo 16. E aí, eu quero deixar aqui a leitura, livro de Marcos, no capítulo 5. Diz assim o versículo 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Então nós voltamos ao ponto de partida, onde nós começamos. Jairo estava desesperado, ele conhecia, ele fazia parte da sinagoga, mas ele foi buscar socorro no lugar certo, não deu ouvido aos fariseus. E Jesus foi com ele imediatamente. A interrupção da mulher do fluxo, da mulher que tocou na orla dele, foi bendita. Foi bendita. Satanás tenta todas as vezes que você está prestes. Agora vai acontecer. Deus tem uma salvação para o teu filho. Deus tem uma salvação na tua vida. E aí o inimigo tenta derrotar, tirar a esperança, acabar com tudo. Mas nesse momento, nessa tarde, nessa noite, eu não sei que dia, nem o momento que você vai ouvir. Mas o Senhor está te dizendo: há esperança em mim. Eu sou o doador da vida. Então confie na palavra do Senhor. Nunca pare por causa de outras pessoas. Leia a palavra e você vai achar sempre motivo para acordar todos os dias e motivo para prosseguir. Que Deus abençoe sua vida. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até o próximo, se Deus assim nos permitir.